Olá, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Sabrina Martins, de Ciências. Hoje nós vamos falar de tipos de rochas. Nós vamos complementar aí o plano de estudo do Torado, que é o material que vocês têm disponível. E para entender como são formadas as rochas, nós temos que saber o conceito de rochas, que nada mais é que um conjunto de minerais que se formam naturalmente. Essa formação pode ser de apenas um tipo de mineral, como o mármore, ou pode ter vários minerais formando aquela rocha, como por exemplo o granito. E de acordo com a sua formação, nós encontramos aí 3 tipos de rochas. As rochas magmáticas, que são aquelas originadas do resfriamento do magma. As rochas sedimentares, que são aquelas formadas a partir do fragmento de outras rochas. E as rochas metamórficas, que são aquelas que sofrem transformações. Nós vamos acompanhar nesse vídeo, esses tipos de rochas e como são formadas. Todo material que cobre a superfície da Terra, com exceção da água e gelo, é considerado rocha, em seus mais diversos tipos. Mas afinal, o que é rocha? A rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é formada por um conjunto de minerais. Elas podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo com sua formação e de como foram originadas, e são eles: magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. No interior da Terra, encontramos uma camada chamada manto, que é formado por magma, um material pastoso que há bilhões de anos deu origem às primeiras rochas de nosso planeta. Essas são as rochas chamadas magmáticas, resultado da solidificação e resfriamento do magma. Então, anota aí. Se vem do magma, é magmática. Bem fácil, né? Sua formação, ela costuma acontecer no interior da Terra, mas também pode, ocasionalmente, ocorrer na superfície por meio das erupções vulcânicas. Em razão dessas diferenças, as rochas magmáticas são divididas em intrusivas e extrusivas. As intrusivas são as que se formam abaixo da superfície e geralmente apresentam uma quantidade maior de minerais em sua composição, devido à sua formação mais lenta e gradativa, que permite o acúmulo desses minerais. Já as rochas extrusivas são as formadas acima da superfície, por meio das erupções vulcânicas. Por serem formadas em temperaturas menores, solidificam-se mais rapidamente, dificultando a agregação dos minerais. Entre os vários tipos de rochas intrusivas, temos o granito, bastante utilizado pelo homem na construção civil. Já o tipo de rocha extrusiva mais abundante e popular é o basalto. Uma curiosidade bem legal sobre as rochas é a formação do solo mais fértil do Brasil, conhecido como terra roxa. Este solo é originado a partir do basalto, que é uma rocha magmática. Agora vamos falar de um tipo muito comum de rocha, a rocha sedimentar. Essa rocha se forma a partir de mudanças ocorridas em outras rochas: chuva, vento, água dos rios, onda do mar. Tudo isso, aos poucos, vai fragmentando as rochas em grãos minerais. Pouco a pouco, ao longo de milhares de anos, até o granito mais sólido se transforma em pequenos fragmentos. Esse processo é chamado de intemperismo. Os fragmentos de rocha são transportados pelos ventos ou pela água da chuva até os rios, que por sua vez os levam para o fundo de lagos e oceanos. Lá, os fragmentos vão se depositando em camadas. É assim que se formam, por exemplo, terrenos cobertos de areia, como as praias. Esses fragmentos ou sedimentos vão se acumulando ao longo do tempo. As camadas de cima exercem pressão sobre as camadas de baixo, fazendo com que elas se compactem. Essa pressão acaba por agrupar e cimentar os fragmentos e endurece a massa formada. É assim que surgem as rochas sedimentares. Tudo isso, não se esqueça, leva milhares de anos.
Desse modo, a areia da praia transforma-se lentamente em uma rocha sedimentar chamada arenito. Sedimentos de argila transformam-se em argilito. As camadas vão cobrindo também os restos de plantas e animais. Por isso, é muito comum encontrar restos ou marcas de animais e plantas em rochas sedimentares. E por último, falaremos sobre as rochas metamórficas. O nome metamórfica lembra a palavra metamorfose, certo? Esse é justamente o conceito-chave da formação dessa rocha. Vamos primeiro imaginar uma borboleta. Sabemos que ela nasce primeiro como lagarta, depois de um tempo sofre metamorfose e vira uma linda borboleta. É basicamente a mesma coisa que acontece com a rocha metamórfica. Temos primeiramente uma rocha original, que vai sofrer uma mudança ou metamorfose e se transformar na rocha metamórfica. Essa rocha, formada pela transformação de outra, terá novas propriedades e outra composição mineral. Geralmente, o que causa essa metamorfose na rocha são pressões intensas ou altas temperaturas. Como exemplo, temos o mármore, que é a transformação do calcário, a ardósia, que é geralmente proveniente da argila, e a gneiss, que vem da arcose ou do granito. Bom, entendidos então como as rochas se formam, nós vamos ver agora um processo, um evento, né, que acontece entre o manto e a superfície, né, que são aí a formação dos vulcões. Então nós vamos ver um vídeo agora mostrando todo esse processo de vulcanismo. A maioria dos vulcões fica no Círculo de Fogo do Pacífico. A região é onde as placas tectônicas se encontram e tem uma atividade sísmica intensa. As placas são grandes porções de rocha que formam a superfície terrestre. Elas se movem sobre um leito de magma e estão na origem de dois tipos de vulcão. Quando duas placas se chocam, uma desliza sob a outra, no que se chama de zona de subducção. A pressão e o calor forçam o magma nas fissuras das rochas até que ele explode na superfície como lava, causando uma erupção. Rochas derretidas, detritos e gases do interior da Terra também são liberados. Outras placas se distanciam em zonas de divergência. O magma preenche o espaço deixado e cria uma nova crosta. Quando isso acontece no mar, ilhas vulcânicas podem ser formadas. A atividade vulcânica também pode acontecer sob as placas tectônicas em áreas conhecidas como pontos quentes, quando o magma consegue atravessar a crosta. Os vulcões extintos não entraram em erupção em dezenas de milhares de anos. Os adormecidos apresentam inatividade temporária e os ativos expelem com frequência gás ou lava. Outro processo que acontece em meio às rochas, principalmente aos sedimentares, é a formação de fósseis. Vamos ver um vídeo explicando com mais detalhes como isso acontece. Se você se interessa por pré-história, provavelmente já sabe o que são fósseis, ou pelo menos já ouviu falar ou leu esta palavra em algum lugar. Mas se você não sabe, aqui vai uma breve introdução ao assunto. Fósseis são restos ou vestígios de seres pré-históricos, preservados geralmente em rocha, resina, solo ou gelo. Nesses dois últimos casos, geralmente se trata de fósseis mais recentes. Quando nos referimos a restos, estamos falando de ossos, conchas, carapaças e ovos para animais e caules, folhas e troncos para vegetais. E quando nos referimos a vestígios, estamos falando de registros comportamentais, como pegadas, ninhos e até mesmo fezes e impressões de urina. A palavra fóssil vem do latim fossilis, que significa literalmente desenterrado, em outras palavras, que foi obtido por meio de escavação. Desde a antiguidade, o homem procurava respostas para o mistério dos fósseis. Na Grécia Antiga, por exemplo, era objeto da curiosidade dos filósofos. O termo fóssil é usado desde antes do surgimento da ciência moderna, mas se tornou oficial com a instauração da paleontologia como ciência pelos estudos do naturalista Georges Cuvier, no final do século XVIII.
Os fósseis são formados por diversos processos de fossilização, mas de uma forma geral, os restos ou vestígios sofrem vários processos físicos e químicos que lentamente substituem a matéria orgânica por minerais, ou geram moldes de rocha que preservam com fidelidade as características originais. Lembrando que o processo de fossilização não se aplica a fósseis recentes, que tenham menos de 10 mil anos, pois nesse caso, mesmo que o processo estivesse em andamento, ele não estava completo quando o fóssil foi encontrado. Com animais preservados em gelo é a mesma coisa, porém o motivo é que o gelo preserva muito melhor o material orgânico, desacelerando a decomposição. Hoje temos um bom conhecimento sobre a vida na Terra, graças ao registro fóssil. Mas por incrível que pareça, a fossilização é um evento raro. No caso de fósseis de animais, por exemplo, é necessário que os restos sejam cobertos rapidamente por sedimentos. Caso contrário, sofreria os efeitos da decomposição e do intemperismo. Bom, e para não esquecer, vamos fixar aí. Então, nós vimos que rochas são conjuntos de minerais, né, que dependendo da sua formação, ela pode ser classificada de 3 formas. Pode ser classificada como metamórficas, sedimentares ou magmáticas. O vulcanismo é um fenômeno geológico, né, que ocorre no interior da Terra, chegando à superfície, onde o magma, né, na sua forma líquida ou pastosa, ao chegar à superfície, vai se solidificar, formando o que a gente chama de rochas magmáticas. E nós vimos também que os fósseis são registros encontrados principalmente em meio às rochas sedimentares, tá? Bom, pessoal, e por hoje é só. Até a próxima semana e bons estudos!